Nesse conteúdo, eu vou responder 2 comentários deixados aqui no canal. Primeiro, do senhor José Carlos Silva, certo? E Luiz Veras, tá bom? Então, começando aqui pelo comentário de Luiz Vera. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, por estar aqui, tá bom? Ele diz assim: o meu processo está em análise, transbordo de tarefa para ação polo e transbordo de tarefa conforme o acordo da SR com GEX. O que significa isso? Gustavo, ele é do Piauí. Então, muito obrigada a todos vocês do estado do Piauí que estão aqui, né, que são amigos do canal, e ao senhor Luiz Vera, certo? Então, a resposta para ele é o seguinte. Bom, a ação polo ou o polo ativo significa que é quem entra com o processo, ou seja, o autor, reclamante, requerente, o exequente, dependendo do tipo da ação, certo? No caso de transbordo, é quando um lote, por exemplo, tem uma data prevista, né, para a conclusão daquele processo ou para análise daquele processo. Chegando próximo a esse prazo, né, não podendo dar o andamento e nem finalizando ali. Então, é transferido para uma unidade com menos demanda ou onde foi criada uma espécie de uma unidade especial, certo? Apropriado para esses processos que estão em fase de transbordo, em fase, né, de um prazo curto para dar andamento a essas análises, certo? Então, nesse caso, pode ser já para, por exemplo, ser finalizado esse processo, né? Mas diante dessa ação, no caso do polo ativo, que é o requerente, que é você, né, que entrou aí com o requerimento, né, buscando o seu benefício, certo? Então, o senhor deve aguardar mais um pouquinho, né, sobre o andamento, sobre o que vai acontecer, né, qual setor vai estar esse processo, né, diante dessa transferência, com o acordo que foi firmado entre a superintendência responsáveis por esses processos e a gerência executiva, que vai receber, né, esses processos por conta do tempo que foi aí, né, curto, um prazo que foi dado, mas diante da demanda não houve condições de finalizar, portanto, essa transferência por conta desse transbordo de prazo e demanda de processo, tá bom? A pergunta é do senhor, deixa eu olhar aqui, o senhor José Carlos Silva. Boa noite. A Junta de Recursos julgou favorável o meu benefício e encaminhou para o INSS. O INSS não recorreu e firmou que foi encaminhado para SRV, para implantação do benefício. Isto foi em abril do ano passado e eu imaginei que em seguida o benefício seria implantado. Em dezembro, o INSS se manifestou assim: tarefa transferida para continuidade da análise. Então, se foi para ser implantado, né? Então, esse processo está seguindo em frente, porque às vezes ele usa a palavra análise, né, como um contexto, como uma forma, né, de não dizer o que está acontecendo ali, se está seguindo para a implantação desse processo, a finalização dele, mas eles usam, né, simplesmente análise, né?
Mas nesse caso, o que significa SRV, né? Então, é importante que as pessoas entendam que algumas siglas, certo? Traz aí informações importantes diante, né, do que está ali no seu processo. Então, SRV significa Superintendência Responsável, né, pelos estados do Norte e Centro-Oeste. Tradicionalmente é a SEAB, né, da SRV. Qual é essa SEAB? É a SEAB da Superintendência Regional da Quinta Região, mais conhecida como Superintendências Norte, Centro, Oeste. Tá bom? Então, aguarde que nesses próximos dias pode sair um resultado positivo, pode sair de fato a implantação do seu benefício a qualquer momento, tá bom? Espero ter aí ajudado, espero ter tirado as suas dúvidas. Muito obrigada pelo carinho, pela sua atenção e a todos vocês que fazem parte aqui junto comigo, né, do meu dia a dia, ajudando outras pessoas, sem pedir nada em troca. Um grande abraço e até lá. Nesse conteúdo, eu vou responder 2 comentários deixados aqui no canal. Primeiro, do senhor José Carlos Silva, certo? E Luiz Veras, tá bom? Então, começando aqui pelo comentário de Luiz Vera. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, por estar aqui, tá bom? Ele diz assim: o meu processo está em análise, transbordo de tarefa para ação polo e transbordo de tarefa conforme o acordo da SR com GEX. O que significa isso? Gustavo, ele é do Piauí. Então, muito obrigada a todos vocês do estado do Piauí que estão aqui, né, que são amigos do canal, e ao senhor Luiz Vera, certo? Então, a resposta para ele é o seguinte. Bom, a ação polo ou o polo ativo significa que é quem entra com o processo, ou seja, o autor, reclamante, requerente, o exequente, dependendo do tipo da ação, certo? No caso de transbordo, é quando um lote, por exemplo, tem uma data prevista, né, para a conclusão daquele processo ou para análise daquele processo. Chegando próximo a esse prazo, né, não podendo dar o andamento e nem finalizando ali. Então, é transferido para uma unidade com menos demanda ou onde foi criada uma espécie de uma unidade especial, certo? Apropriado para esses processos que estão em fase de transbordo, em fase, né, de um prazo curto para dar andamento a essas análises, certo? Então, nesse caso, pode ser já para, por exemplo, ser finalizado esse processo, né? Mas diante dessa ação, no caso do polo ativo, que é o requerente, que é você, né, que entrou aí com o requerimento, né, buscando o seu benefício, certo? Então, o senhor deve aguardar mais um pouquinho, né, sobre o andamento, sobre o que vai acontecer, né, qual setor vai estar esse processo, né, diante dessa transferência, com o acordo que foi firmado entre a superintendência responsáveis por esses processos e a gerência executiva, que vai receber, né, esses processos por conta do tempo que foi aí, né, curto, um prazo que foi dado, mas diante da demanda não houve condições de finalizar, portanto, essa transferência por conta desse transbordo de prazo e demanda de processo,
tá bom? A pergunta é do senhor, deixa eu olhar aqui, o senhor José Carlos Silva. Boa noite. A Junta de Recursos julgou favorável o meu benefício e encaminhou para o INSS. O INSS não recorreu e firmou que foi encaminhado para SRV, para implantação do benefício. Isto foi em abril do ano passado e eu imaginei que em seguida o benefício seria implantado. Em dezembro, o INSS se manifestou assim: tarefa transferida para a continuidade da análise. Então, se foi para ser implantado, né? Então, esse processo está seguindo em frente, porque às vezes ele usa a palavra análise, né, como um contexto, como uma forma, né, de não dizer o que está acontecendo ali, se está seguindo para a implantação desse processo, a finalização dele, mas eles usam, né, simplesmente análise, né? Mas nesse caso, o que significa SRV, né? Então, é importante que as pessoas entendam que algumas siglas, certo? Traz aí informações importantes diante, né, do que está ali no seu processo. Então, SRV significa Superintendência Responsável, né, pelos estados do Norte e Centro-Oeste. Tradicionalmente é a SEAB, né, da SRV. Qual é essa SEAB? É a SEAB da Superintendência Regional da 5ª Região, mais conhecida como Superintendências Norte, Centro, Oeste. Tá bom? Então, aguarde que nesses próximos dias pode sair um resultado positivo, pode sair de fato a implantação do seu benefício a qualquer momento, tá bom? Espero ter aí ajudado, espero ter tirado as suas dúvidas. Muito obrigada pelo carinho, pela sua atenção e a todos vocês que fazem parte aqui junto comigo, né, do meu dia a dia, ajudando outras pessoas sem pedir nada em troca. Um grande abraço e até lá.